Mega, sobre um assunto, Isabel, que já circula em Brasília há muito tempo. Desde o ano passado foi um assunto que ganhou mais força, que é reforma ministerial. Agora, aliados do presidente Lula reconhecem que mudanças nos ministérios vão acontecer só depois do carnaval. Lembrando, né, Isabel, algo que a gente já trouxe aqui na nossa conversa nessa edição. O presidente Lula diz que não vai ter reforma ministerial, que ele não falou sobre isso com jornalistas, mas as mudanças possíveis já estão rondando aí nos bastidores de Brasília. Carol, mudança vai ter. Há uma expectativa de que nada muito robusto antes do carnaval. Mas isso tudo depende, de fato, de Lula ter o martelo batido em relação a algumas composições, né? A gente falava mais cedo sobre jogo de Tetris. Essa foi uma analogia que um próprio petista fez para mim, Carol, que achei bem interessante. Pensa no jogo de Tetris. As pecinhas vão caindo, elas têm que se encaixar no formato e na cor igual. Só que se você muda a cor, você não tem o encaixe necessário. E muitas vezes essa cor pode simbolizar um partido, uma composição diferente, daí a complexidade desse processo. Agora tem um ponto que é interessante, Carol. A gente está em fevereiro de 2025, quase beirando março. Esses ministros que forem sendo anunciados, eles podem ficar ali por pelo menos um ano no cargo, se for do desejo deles disputar as eleições de 2026. Existe um prazo chamado ali de descompatibilização dessas funções públicas para poder participar do pleito. São 6 meses antes. Então, essas costuras que o presidente Lula tem feito, sobretudo em relação ao olhar para ministros do Partido dos Trabalhadores, também passam por um desejo de manter alguns nomes nos ministérios que possam ficar até o final do governo. Isso acontece sempre em ano eleitoral, Carol. Normalmente, secretários executivos assumem ou você designa algum outro nome da política. Você tem que fazer ali uma espécie de dança das cadeiras para que esses aliados possam sair para disputar os cargos nas eleições. Mas alguns nomes ali do PT tendem a ficar no governo até o final. Dá para a gente citar, por exemplo, Gleisi Hoffmann, hoje deputada federal pelo PT do Paraná. Ela, que é presidente do partido, está muito próxima de se tornar ministra. Aliás, se tem algum nome que pode ser antecipado para antes do carnaval, seria justamente o de Gleisi Hoffmann, que já é dado como muito certo na Secretaria-Geral da Presidência da República. Carol. Acompanhando essas conversas, mas informações então de interlocutores do presidente Lula é que essa mudança mais robusta, ela vai acontecer só depois do carnaval. De olho nesse calendário e nessa pressão para que a ministra Nízia Trindade saia do cargo, que já é também uma pressão antiga, né, Isabel, que a gente acompanha em detalhes aí em Brasília, como a gente falava mais cedo também, por conta do orçamento dessa pasta, um orçamento bilionário. E uma cobrança política, Carol, nesse momento é o ponto vital ali. O presidente Lula tem feito cobranças à ministra Nízia Trindade, pelo menos ali desde o início deste ano. A cobrança é sempre permanente, mas digamos que isso ganhou mais corpo no início deste ano. Nízia esteve por diversas vezes com o presidente Lula. Nos últimos dias fez diversos contatos com ele, participou de agendas com ele, mas nada em tom de mudança. Muito pelo contrário, sempre em tom de agendas públicas, de se projetar essas agendas. Tanto é que ontem ela estava no interior de São Paulo, hoje tem agenda de entregas ali de hospitais também no Paraná, na cidade ali de Maringá, e tem planejamentos, inclusive, para a semana que vem desse tipo de agenda. Há uma tentativa ali dentro do Ministério da Saúde de defender a gestão da ministra Nízia Trindade contra essas possibilidades de que ela possa ser, de fato, retirada do cargo, que elas vão crescendo, Carol, sobretudo diante dessa pressão ali de que é um ministério vital para que o governo consiga trazer ali publicidade a atos do governo. Muitas queixas sobre um programa que já foi lançado e que tem um diagnóstico do governo que não teve o holofote suficiente, que é o programa de acesso ali a especialidades, Carol, um acesso mais aprofundado ali a especialidades médicas, né? O Mais Acesso a Especialistas é o nome desse programa. Então, esse programa é muito importante para o presidente Lula e o diagnóstico é de que ele é um programa não muito conhecido, ele não se popularizou como outras bandeiras antigas do PT, a exemplo do Mais Médicos.
O Ministério da Saúde hoje é comandado por uma técnica, não por uma política. E a ministra Nízia Trindade, de fato, teve muita dificuldade ali em se adequar um pouco às exigências políticas que esse cargo poderia ter, Carol. Todos os ministérios que tratam ali de questões mais sociais têm esse peso maior para a gestão petista e isso se acentua sobretudo diante de uma guinada que o governo quer dar por conta ali de riscos eleitorais, por conta de quedas na popularidade do presidente da República. Então tem muita coisa envolvida para além do orçamento e que justifica ali essa troca estar iminente, Carol, mas ainda sem aviso, segundo interlocutores da ministra Nízia Trindade, de que ela de fato foi comunicada sobre algo. Tanto é que dentro do Ministério da Saúde o que eles falam é de vida normal. Eu tive essas conversas ainda ontem no meio da tarde e depois mais para o final da tarde veio uma nota oficial confirmando tudo isso, trazendo ali alguns números, então numa grande defesa da gestão que é feita no momento para tentar manter a ministra no cargo, mas com chances muito grandes do ministério ser assumido por alguém que já conhece a pasta e que tem o perfil político, que é o ministro Alexandre Padilha. Prisão que acontece não é de hoje com relação ao Ministério da Saúde. Nízia Trindade, que praticamente assume a pasta já pressionada e ameaçada, né, Isabel? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a